né? E a gente vai falar então do planejamento da intervenção a partir da ABLS. A gente viu, né, nos outros módulos né, os fundamentos da ABLS, né, o que que é essa avaliação, né, o poder dessa ferramenta, para que que ela serve e também como aplicar, né, como fazer a pontuação, como preencher a grade, né, o gráfico. E hoje a gente vai finalmente chegar onde mais interessa, que como é que a gente elenca objetivos, né, que sejam relevantes para a nossa criança, né? Então, é, vou contar um pouquinho de um paciente que eu tive, que estava sem uma avaliação com um protocolo, né? Então, era um paciente de 6 anos, tinha um autismo é, nível 2 para 3, né? Não vocal. E esse paciente, ele estava sendo ensinado o pareamento de cores, estava sendo ensinado para ele coordenação motora, né? O terapeuta fazia, a terapeuta, né, fazia algumas atividades com ele de alinhavo e tudo mais. E aí, quando eu entrei na supervisão, a primeira coisa que eu pensei foi em utilizar um protocolo com ele, e aí pensei na ABLS. E fez uma diferença muito grande, porque era um paciente que não tinha um progresso com com a intervenção, um progresso muito grande, porque os objetivos não estavam de acordo, né, com o que ele precisava. E a ABLS foi muito norteadora para a gente, né? Então, por quê? Primeiro porque mostrou que ele precisava aprender mais habilidades de linguagem e aprendizado e não habilidades acadêmicas ou de coordenação motora naquele momento, né? Então, ele precisava ter um controle maior do ambiente para ter uma qualidade de vida maior. Ele precisava desenvolver habilidades que iam fazer com que ele aprendesse habilidades adicionais, né? Ou seja, as as famosas cúspides comportamentais, né, que a gente conversou no outro módulo, mas só para lembrar, as cúspides comportamentais são habilidades que têm o poder de gerar novas habilidades sem uma instrução, um ensino sistemático, né? São habilidades é, que são base para o desenvolvimento de outras habilidades. Então, hoje a gente vai aprender a planejar com a ABLS, e assim como fez diferença para esse meu paciente, eu tenho certeza que vai ajudar os pacientes de vocês também, né? Esse que é o nosso objetivo aqui com esse curso. É, e o nosso produto final, digamos assim, né, desse processo, é o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, né. Esse documento ele pode ter outros nomes, né, então tem alguns profissionais que utilizam o Plano de Intervenção Comportamental, PIC, alguns utilizam Plano de Tratamento Singular, mas são documentos muito parecidos, depende muito do contexto, né? Então, contexto clínico, às vezes a gente usa plano de tratamento, enquanto que no contexto educacional a gente utiliza o plano de ensino individualizado. Às vezes, os analistas do comportamento preferem utilizar o termo PIC, né? Mas o que importa é que esse documento é um guia para o terapeuta em relação ao foco dele no tratamento, né? É, ou seja, ele controla o comportamento do terapeuta, do professor, do instrutor, né, de quem está ensinando a criança. Então, se eu vou para a sessão sem um PEI, eu posso acabar improvisando, né? Então, não sei o que eu vou fazer com a minha criança hoje, então vou, sei lá, vou brincar com ele de massinha, e aí vou ver o que acontece, né? Ou em vez de improvisar, eu até tenho uma sessão planejada, estruturada, mas os objetivos, né, não são adequados para o paciente, e aí ou eu não consigo seguir um foco adequado, né, ou eu estou priorizando as habilidades que não são relevantes nesse momento para a criança. Então, o PEI ele vai guiar esse meu foco, e a ABLS vai fundamentar o meu PEI. É, então, a gente foi lá, a gente descobriu como que a ABLS funciona, a gente aplicou, pontuou, né? A gente lançou os dados no gráfico, e aí, identificadas as habilidades atuais da criança, né? Então, eu tenho uma noção do repertório dela, eu posso, então, priorizar as habilidades críticas, né? Então, não é porque a criança não sabe fazer uma coisa que eu necessariamente vou ensinar, né? Eu preciso primeiro decidir se aquilo é o mais importante para ela, no momento atual, né? Então a gente sempre vai pensar no que vai fazer diferença na vida dela nesse momento, né? É, vou dar um exemplo. Digamos que é uma criança como a minha, né? Que não conseguia nem pedir pelos itens que ela queria.
Será que faria sentido eu ensinar ela a amarrar o cadarço, né? Ia fazer tanta diferença na vida dela ela aprender a amarrar o cadarço nesse momento, né? Então, não é que não seja uma habilidade importante, mas que naquele momento era mais importante ensinar ela a pedir, né? Então, essa filosofia, ela está em todos os momentos da utilização do protocolo, né? Desde a avaliação até o delineamento do PEI. E aí, a gente tem, então, como objetivo geral, né, do nosso plano de ensino individualizado, a descrição de uma lista de objetivos mensuráveis. E aí, por que que é importante? Por que que a gente destaca aqui o mensurável? É, a gente precisa medir, né, essa habilidade para saber se a criança de fato está progredindo. Então, por exemplo, se eu coloco no meu planejamento que eu quero que a criança desenvolva a comunicação, tudo bem, é excelente, né? A gente precisa realmente que a criança desenvolva a comunicação. Mas o que que isso significa na prática, né? Então, eu preciso saber, dentro do desenvolvimento da comunicação, o que exatamente eu quero que ela desenvolva. Então, por exemplo, pedir é, 10 itens presentes na casa da mãe, na casa do pai, na escola e na igreja, com, com o pai, a mãe, o professor e pelo menos um colega de turma, né? Então, aí eu coloquei dados mensuráveis. Eu sei quanto exatamente eu quero que ela aprenda a pedir, em quais contextos, com que pessoas, né? Então, fica passível de saber se ela progrediu ou não. Então, se ela não fazia nenhum pedido e passou a fazer 7, então ela progrediu, né, de 0 para 7. Agora, se eu coloco desenvolver a comunicação, e aí quando eu vou reavaliar, eu reavalio subjetivamente, né? Eu acho que ele melhorou a comunicação, sim. Objetivo atingido, né? Então, a gente não tem uma prática eficaz, né? A gente tem uma prática baseada numa suposição e não numa observação. Então, por isso é muito importante que a gente tenha objetivos mensuráveis, né? Em todas as áreas. E aí, quantos objetivos mensuráveis a gente precisa ter, né? É, nem muitos, nem poucos. Isso parece óbvio, né? Mas quando a gente diz nem muitos, nem poucos, estamos falando de um número em torno de 20 a 30, né? Então, muitos objetivos pode fazer com que a gente tenha poucas oportunidades de aprendizagem, né? Então, eu tenho, sei lá, 50 objetivos. Que legal, mas será que eu consigo trabalhar esses objetivos é, com uma frequência boa com a minha criança? Ela tem realmente muitas oportunidades de aprendizagem? Então, essa que é a questão. De 20 a 30 é um número aí que está relacionado a uma intervenção intensiva, né? Então, quando a gente tem intervenção com a criança todos os dias, e aí a gente consegue trabalhar aí de 4 a 5 objetivos por dia, 5 dias por semana, a gente trabalha todos os objetivos na semana sem ter uma sessão muito sobrecarregada, né? Então, esse número ele pode ser menor quando a gente tem pouco tempo de intervenção com a criança. É que essa orientação do autor vem de um modelo, né, estadunidense em que lá a intervenção geralmente é intensiva, né, 30, 40 horas por semana de terapia. E no Brasil nem sempre é dessa maneira. Então a gente precisa ter essa reflexão também. Quanto tempo eu tenho com a minha criança para eu poder estabelecer o número de objetivos. Além disso, né, cada PEI ele é um documento singular, né? Então aqui a gente vai dizer em linhas gerais o que é importante para a gente construir esse PEI, mas não são regras engessadas, né? É bastante flexível, mas a gente tem, né, é importante ter em mente aí entre 20 e 30 objetivos. Em geral, 1 a 2 para cada área de habilidade, né? Então, depende também de cada criança, mas a gente pode ter essa regra geral de que 1 a 2 objetivos para cada área de habilidade. Bom, qualquer pai, mãe, cuidador, professora ou até mesmo terapeutas que conhecem bem a criança conseguem identificar déficits facilmente, às vezes sem utilizar um protocolo, né? Então eu comparo o meu paciente com uma criança de desenvolvimento típico e eu vejo lá que tem muitas coisas que ela não faz. Mas isso não gera automaticamente práticas eficazes de intervenção de ensino, né? Então, a prova disso é que a gente tem ainda
muitas escolas, muitas intervenções terapêuticas em que os PEIs eles ainda são muito inadequados, né? No sentido de não ter um olhar para essa criança e uma avaliação com protocolo em que realmente a gente tenha um nível operante real dessa criança, né? Então, para que a gente não tenha uma intervenção discrepante, né, entre os déficits e o que a criança e o que eu preciso ensinar, a gente precisa de duas coisas, né? Das estratégias de aba, ou seja, a gente vai precisar de um ensino comportamental e também de um PEI apropriado, né? Então, os objetivos, né, que a gente vai delinear no PEI, eles são singulares, né, dependendo de cada criança. E aqui a gente vai ver, então, linhas gerais de como a gente vai construir esse PEI. Então, a gente já sabe que é entre 20 e 30 objetivos, e a gente sabe que de 1 a 2 objetivos por área, né? Mas como é que a gente escolhe esses objetivos? Ensinar tudo que a criança não sabe é impraticável, né? A gente precisa ensinar a criança a aprender, porque se ela souber aprender, ela vai conseguir aprender no dia a dia dela. Então, ela vai conseguir aprender na casa, na escola, no ambiente comunitário, e enquanto que se eu for tentar ensinar tudo, eu vou gastar um grande tempo da terapia e da criança, e talvez eu fique ensinando habilidades que não vão gerar habilidades adicionais, né, e que, portanto, não vão ter um impacto tão significativo na vida da criança. Então, o mais importante é a gente ensinar habilidades que potencializem o aprendizado da criança. E aí, a primeira seção, né, da ABLS é a avaliação de habilidades básicas. Aqui, a gente já tem as principais habilidades que, que são de aprendizado e linguagem, né? Então, essa é a seção mais importante da ABLS. Para a gente ensinar as outras seções, né, de habilidades motoras, habilidades acadêmicas, habilidades de autocuidado, primeiro a gente precisa ter um bom resultado aqui nessa seção, né? Não precisa estar completo, né? Assim, a criança ter gabaritado essa parte, digamos, mas ela precisa ter um bom desenvolvimento nessa seção para a gente ir para as outras, tá? Então, a gente precisa enfatizar cada uma dessas áreas, de acordo com a criança, é claro, e, e aí elencar de 1 a 2 objetivos, né? Tem alguns detalhes específicos que eu já vou dizer, que eu já vou falar para vocês, mas geralmente é de 1 a 2. Então, são habilidades de aprender, que a criança vai aprender a aprender, né? E que o autor, ele desenvolveu com base em crianças com desenvolvimento típico da educação infantil, né? Então, a ABLS, ela é uma avaliação que prepara a criança também para aprender no ensino regular, né? Então, são habilidades de uma criança por volta de 4 anos, né? De até 4 anos. É por isso que né, como a gente teve algumas dúvidas aí na outra aula, né, para alguns pacientes adolescentes, adultos, a gente vai pensar em outras avaliações, né? A IBUS não vai ser tão adequada para esses pacientes, né? É, e aí, embora tenha esse perfil, né, de ter sido baseado em crianças de aproximadamente 4 anos, a gente consegue até uns 8 anos, uns 8 anos mais ou menos, a gente consegue ainda utilizar. Por quê? Porque as nossas crianças, elas têm um transtorno de desenvolvimento que vai prejudicar o repertório dessa criança, ou seja, ela vai ter um atraso no desenvolvimento. Então, ainda vai fazer sentido até uma certa idade a gente utilizar a IPOS, né? E aí, a gente tem, então, as habilidades básicas de aprendizado, que é a seção mais importante dessa avaliação. A primeira eh, área de habilidades é cooperação e a eficácia do reforçador, né? Cooperação quer dizer que a criança vai seguir as suas instruções ali, né? Vai sentar, vai participar, vai seguir ali a sessão, né, da forma como o terapeuta propõe, ou o professor propõe. E eficácia do reforçador significa que o instrutor ele consegue ensinar a criança utilizando controlando o reforçador. Não importa, né, se esse reforçador é, se é só elogio, se é só atenção, ou se às vezes a criança ou se é um reforçador tangível, né, um brinquedo, alguma coisa assim nesse sentido.
Mas dentro dessa sessão, a gente, a gente tem é, itens que vão avaliar se a criança ela tem habilidades de sessão, né? Se ela é capaz de aprender com o ensino estruturado e com o ensino incidental. E aí, essa parte, a gente só vai incluir objetivos se a criança tiver dificuldade em responder ao reforço controlado pelo instrutor. Caso contrário, a gente não precisa, porque trabalhando as outras habilidades, a gente já trabalha a cooperação e eficácia do reforçador, né? Então, um exemplo, estou ensinando imitação para o meu paciente. Para eu ensinar imitação, ele vai precisar prestar atenção em mim, ele vai precisar imitar o meu modelo, e aí ele vai precisar ficar sob controle dos reforçadores que eu utilizar com ele, para que ele consiga aprender, né? Então, na medida em que eu aplico um programa de imitação, já estou trabalhando cooperação e eficácia do reforçador. Então, geralmente, a gente não inclui objetivos dessa dessa área, né? Mas se for uma criança que realmente não tem ainda um repertório de sessão, né? Então, se dá uma instrução, ela já apresenta a fuga da demanda, né? Se você tenta usar um reforçador, ela tenta tirar o reforçador da sua mão, por exemplo, né? Não, se realmente não consegue ter uma sessão ali estruturada, aí nesse caso a gente pode abrir um objetivo dessa área. E aí, peguei um exemplo aqui de um paciente que ele não consegue esperar sem tocar nos estímulos, né? Então, é a atividade A8, é o item A8, né, da seção de cooperação e eficácia do reforçador. E, vou mostrar o gráfico aqui para vocês, ele, é, ele zerou, né, ali. Então, ele pontuou até o A7, o A8 ele zerou. E aí, ele não atingiu nenhum critério, né, do A8. E, nesse caso, o critério 1 seria ele. Vamos ver ali, ó. Critério 1. Necessita de uma ajuda verbal para sentar, ficar direito ou manter a mão fora do material. Então, critério 1. Se ele conseguir esperar sem tocar nos estímulos com ajuda verbal, ele teria atingido o critério 1. Sem ajuda, ele teria atingido o critério 2. Ele não atingiu nenhum dos dois. Então, nem com ajuda ele consegue permanecer sentado, aguardando, sem tocar nos materiais, né? E aí, como que ficaria esse objetivo no PEI? Então, aqui que entra é, a parte mais importante, né? Lá no critério, eu tenho assim, né? Enquanto sentado ou esperando na frente do material, o aluno consistentemente aguarda de forma calma e orientada, sem ser necessária ajuda verbal para não tocar no material. Eu poderia colocar isso como objetivo, mas falta aqui o que a gente conversou, falta ser um objetivo mensurável. Então, eu acrescento alguns dados quantitativos para que se torne um objetivo mensurável. Então, ficou dessa forma. Enquanto sentado ou esperando na frente do material, para pelo menos 3 exemplos de materiais, o aluno consistentemente aguardará ao menos 30 segundos, de forma calma e orientada, sem ser necessário ajuda. E aí, conforme eu vou fazer com o meu paciente, caso 30 segundos seja muito, eu posso começar com 10 e ir aumentando, né, com 5 e ir aumentando, às vezes com 1 segundo e ir aumentando, né? Posso começar com um exemplo de material e ir aumentando. Então, esse objetivo seria um objetivo de longo prazo, mas eu posso ainda decompor ele em partes. Samuel, de onde você tirou 3 exemplos e 30 segundos, né, esses números? Esses números, eles passam pelo crivo do analista do comportamento, né, do próprio terapeuta, ou seja, a gente que vai definir a partir da literatura, a partir do que a gente sabe sobre análise do comportamento, sobre o desenvolvimento da criança. Então, assim, não tem uma regra, né, para eu decidir. Poderia ter colocado 6 exemplos, poderia ter colocado, né, eu sei que quanto mais exemplos eu der de material para uma criança, mais ela tem a chance de abstrair, né, e de generalizar esse aprendizado. Quanto menos exemplos eu der, menos chance ela tem de generalizar, né? Então, eu pensei aí em 3, porque é uma quantidade razoável para esse meu paciente, é, e com o tempo que a gente tem com ele, a gente consegue ensinar. E 30 segundos, eu acredito que é um tempo adequado de atenção, né? Acho que ninguém ficaria também, né, nenhuma criança ficaria tanto tempo esperando a instrução, é, esperando, né, o terapeuta dizer o que é para fazer. Então, 30 segundos é uma quantidade aí razoável. Então, essa quantidade é a gente que define, mas precisa ter um número. A imitação, aqui a imitação motora, quando que a gente vai incluir no PEI?
sempre que a criança não tiver imitação generalizada. Então, a imitação é uma habilidade muito, muito importante, porque ela é uma daquelas habilidades que servem de base, né, um comportamento de ordem superior, ela serve de base para o aprendizado de outras habilidades. Então, se a criança sabe imitar, ela vai para a escola, vê o coleguinha eh, fazendo algo, sei lá, brincando de alguma coisa com função, por exemplo, aí ela imita e aprende também, né? Ah, vê a mãe, o pai usando guardanapo, ela vai e usa também, e aí aprende, sem ninguém ensinar de forma sistemática, e por aí vai. Então, a imitação é uma habilidade fundamental, e quase todas as crianças que não têm habilidade generalizada, é importante a gente incluir aí é, de um a dois objetivos, às vezes até mais, dependendo da criança, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma habilidade, que é o D4 da imitação, né? Então, imitar movimentos de perna. E aqui tem uma terapeuta avaliando, né? São dois adultos, porque a gente evita expor as crianças, mas é só para vocês terem uma noção de como que seria a avaliação, como que a gente vai observar o resultado no gráfico e aí como que isso vira um objetivo no nosso plano de ensino individualizado. Então, nesse videozinho curto, né, a gente viu a terapeuta avaliando imitar movimentos de pé e perna. É, o, o- a pessoa sendo avaliada era um adulto ali, provavelmente típico, né? Então, fez perfeitamente, né? Mas digamos que nessa avaliação, ela não tivesse conseguido fazer. Então, a gente teria ali no D4 o critério de zero, né? Então, a gente teria pintado a bolinha e a gente ia colocar isso como objetivo no nosso PEI. Como que a gente ia escrever? Quando solicitado, imitará pelo menos 10 movimentos motores grossos envolvendo movimentos de pé e pernas, né? Então, eu especifiquei aqui que é quando solicitado, porque tem a imitação espontânea também, que daí a gente não pede para a criança, faz igual. A gente só dá o modelo e espera que ela imite. Nesse objetivo específico, eu só quero que ela imite quando eu solicito. E eu coloquei um mínimo de 10. A gente sempre coloca ao menos, pelo menos, porque se a criança fizer mais, é muito melhor, né? Então, se eu quero que ela imite 10, ela imita 20 movimentos, eu vou falar, puxa vida, queria que ela imitasse 10, mas ela imita 20. Não, vou ficar feliz, né? Porque fez muito mais do que eu esperava. Então, a gente sempre coloca pelo menos 10, ou pelo menos, a gente coloca algum número, mas a gente sempre usa o pelo menos, ao menos, né? É, 10 movimentos grossos, envolvendo movimentos de pés e pernas. Então, aí especifiquei o tipo de coordenação, né? Então, coordenação motora ampla, e especifiquei que é com os membros inferiores. Então, aqui já dá para a gente mensurar, né? Seria diferente de eu colocar no meu PEI, estimular a imitação, né? Ou é, aumentar a imitação, desenvolver as habilidades de imitação motora. Então, assim, fica muito amplo, muito vago e a gente não consegue saber se a criança está progredindo, se ela realmente está atingindo o objetivo ou se ela ou não, né? Então, a gente precisa operacionalizar esses objetivos. A imitação vocal, é, lembrando, né, que é aquela imitação em que a gente dá o modelo, né? Por exemplo, eu digo bola e aí a criança ela repete o que eu falo, bola, né? é, a gente inclui esse objetivo se a criança ela não tiver uma fala muito clara, né? Se a articulação não for muito boa, a criança tiver uma fala que não seja muito inteligível, a gente vai incluir objetivos, esse objetivo. Se for uma criança não vocal, a gente não vai incluir esse objetivo. A gente vai estimular uma criança não vocal a imitação orofacial, né? Imitação ampla de modo geral, e a imitação orofacial, né? Boca, rosto. É, e também a gente vai estimular a vocalização espontânea. Então, essas duas habilidades, a vocalização espontânea e a imitação motora, elas são pré-requisitos para a imitação vocal. Então, a gente só inclui objetivos se a criança já tiver uma fala. Solicitações, né? A criança conseguir pedir, né? Ou como a gente chama tecnicamente, são os mandos. É, a gente vai incluir solicitações quase sempre. Esse quase aí é do autor, né? Do Parrington.
Eu, se fosse ele, eu diria sempre, porque as solicitações, elas fazem com que a pessoa, né, a criança, ela consiga ter controle sobre o ambiente. Então, melhora muito a qualidade de vida da criança, melhora muito, reduz comportamento disruptivo, comportamento agressivo, comportamentos interferentes de modo geral, né? Então, as solicitações, elas são, geralmente, são a parte mais importante da sessão de habilidades básicas, né? Então, sempre, a gente sempre vai incluir aí alguns objetivos de solicitações. E não importa aí se a criança é vocal ou não, né? Se ela é vocal, ela vai pedir falando. Se ela não é vocal, a gente vai avaliar se é melhor a comunicação gestual, né? Libras, ou se é melhor troca de figuras, como, por exemplo, PECs, ou alguma outra forma de comunicação alternativa e aumentativa. E aí a gente busca trabalhar junto com a fono, né? Com a equipe inteira, né? Com a equipe como um todo, mas a fono nessa área pode ajudar a gente bastante. É, e aí, aqui, só para ilustrar, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma terapeuta. Ela não está avaliando, tá? Ela está ensinando o mando, mas é um vídeo que ajuda a gente a compreender um pouquinho, principalmente porque mando envolve operação motivadora, ou seja, a criança precisa querer algo para ela pedir, né? Ela não vai pedir se, se ela não tiver motivada para tal, né? Então, só para ilustrar, eu tive uma colega, né, que estava ainda aprendendo, né, sobre análise de comportamento, todo mundo já teve sua curva de aprendizagem também. E aí, na avaliação de mandos, ela ficou tentando ensinar a criança a, a pedir chocolate, mas a criança não gostava de chocolate, e aí ela ficava dizendo para ele, pede, fala chocolate, fala que eu te dou, mas a criança não, nem queria, né, então ela não conseguiu avaliar, e, e aí o mando realmente precisa, a criança precisa estar motivada. Então, nesse vídeo, eu acho que dá para a gente observar bem isso. Eu vou mostrar e depois eu comento um pouquinho. Eu vou avançar um pouquinho, porque esse começo ela fala em inglês e não é a parte mais importante. Eu quero que vocês vejam ela aplicando. Então, como que essa terapeuta fez? Primeiro, ela quebrou em pequenos pedaços, né, o biscoito, né, o cookie. E aí, por que que a gente faz isso, né? A gente divide em partes menores. Porque a gente vai ter mais oportunidades de aprendizado, né? Então, se a gente dá a gente estimula a criança a pedir e aí dá o pacote inteiro de cookie para ela vai ficar comendo e não vai pedir mais, né? Então, ela quebra em pedacinho para ter mais oportunidades de aprendizado. Aí, ela, na primeira, ela não fica segurando assim, esperando a criança pedir, né? Porque a criança nem experimentou ainda, a gente nem sabe se ela gosta, se ela não gosta. Então, o primeiro, a gente brinca que é de graça, né? Os primeiros. Aí ela dá um. E aí ela já vai pareando, né? Com o som. Então, ela fala cookie e entrega. Cookie e entrega. E a criança vai gostando, né? E aí, quando ela percebe que a criança vai gostando, aí ela começa a reter um pouco mais o reforçador. E aí ela dá uma dica, né? Ela dá a dica que é o modelo vocal. Essa criança é capaz de fazer imitação vocal, então ela consegue usar esse tipo de dica. Aí a criança imita, né? Ela ela também utiliza, em uma parte, ela utiliza a metade só da palavra, ela fala o começo, né, do cookie. E aí a criança, ela termina. E depois a criança passa, então, a falar independente. E aí a criança fala, ela entrega, a criança fala, ela entrega, a criança pede, ela entrega. E a criança desenvolve a habilidade, então, de pedir o cookie. E é assim que a gente ensina. Então, se fosse uma avaliação, ela poderia ou não dar dica, né, que foi o que eu disse nas outros módulos, né, a gente não dá dica quando a gente está avaliando, mas é possível a gente, depois, né, da gente anotar na avaliação que a criança não faz, a gente testar se com dica a criança faz, né, porque é uma informação já para intervenção. Então, eu não vou considerar que ele sabe. Mas quando eu for intervir, eu já vou saber que eu posso começar com um tipo de dica, né? Então, não tem problema a gente dar dica depois, né, de ter avaliado a habilidade ali.
Então, só para ilustrar o mando. E aí, esse item é o F3, né? Pedir com o reforçador presente quando perguntado o que você quer. Então, ali, a terapeuta ela estava com o cookie presente, né? E então, ela só não perguntou, né, o que você quer, né? Mas, para ser o F3, né, certinho, ela teria que perguntar o que você quer, e aí a criança diria cookie, né? Mas, digamos que essa criança, então, não consiga pedir, né, o reforçador presente quando a gente pergunta para ela. Então, vai ficar no gráfico dessa forma, o F3. Só que aqui eu coloquei o critério 1, né? Que no protocolo, ela conseguir pedir um item. Então, digamos que esse paciente, ele consegue pedir só um item, né? Só pede celular, por exemplo, ou só pede TT, só pede leite, ou só pede água. Enfim, pede um item só. Então, ele pontuou um, né? Pontuou um. E aí eu posso abrir também objetivos, e aliás, eu devo abrir esses objetivos, que também não atingem o critério total, né? Eu não preciso abrir só os objetivos que zeraram. Eu posso abrir objetivos que não atingiram o critério total. E aí eu pego outro critério como objetivo, né? Então, o maior aqui, o 4 é 10 ou mais atividades. Eu posso pegar esse, ou dependendo da minha criança, eu posso pegar o 2, 4 itens ou atividades, né? Aí, para essa criança específica, eu acho que ela tem muita dificuldade, então talvez ela não consiga 10, vou começar com 4. Então, ela pedirá o reforço presente usando palavras. Aí, eu coloquei aqui entre parênteses ou CA, porque vai depender da criança. Então, se for uma criança que não é vocal, a gente pode usar a comunicação alternativa, né? Mas se for uma criança que é vocal, eu quero que ela, então, use palavras para pedir, quando perguntado o que você quer, para pelo menos 4 itens ou atividades, né? Então, aqui já está bem descrito e mensurável, eu sei, né, quantos itens ou atividades eu quero chegar, eu sei que o reforçador tem que estar presente. É diferente de eu colocar no meu Pay, por exemplo, é, estimular pedidos, ou aumentar as solicitações, ou incentivar a criança a expressar necessidades e desejos, né? Então, a gente coloca de uma forma objetiva e mensurável. O intraverbal, que é a habilidade de conversação, a gente só vai incluir se a criança já for capaz de nomear algumas coisas, pedir algumas coisas e responder, né, algumas instruções. Se a criança tiver um vocabulário de mais de 100 palavras, a gente pode começar a incluir mais objetivos de intraverbal. A vocalização espontânea, a gente vai incluir somente se a criança não usar espontaneamente a linguagem, né? Então, essa é uma outra área de habilidades que geralmente a gente não abre não abre objetivo, não abre programa. Porque ao trabalhar mando, tato, ou seja, nomeações, pedidos, a gente já vai estimulando a vocalização. Então, se a criança vocaliza espontaneamente, né, ao ensinar outras áreas da linguagem, a gente não vai precisar abrir esse objetivo. Mas se for uma criança que você ensina a pedir, ensina a nomear, e mesmo assim, fora da sessão, ela continua pegando na mão dos pais para poder se comunicar, né, ou seja, não utilizando essa linguagem espontaneamente, a gente pode abrir o objetivo de vocalização espontânea. Gramática e sintaxe. Essa também é uma área de habilidades que não é tão importante quanto as outras, né? A gente só vai incluir se a criança ela tiver bem desenvolvida as outras áreas. E a gente vai ter também a interação social, que é a área de habilidades L, né? Essa a gente vai incluir sempre, né? Porque, principalmente crianças com autismo, elas têm déficit em comunicação social, ou seja, em comunicação e interação social. E a interação social, ela é sempre benéfica para o desenvolvimento e ela é sempre uma habilidade que vai gerar desenvolvimento de habilidades adicionais. Então, se a criança interage, ela pode aprender uma série de outras coisas com as outras crianças e com adultos também, eventualmente. Então, a gente sempre vai incluir um ou dois objetivos dessa área. Generalização de respostas, né? Então, a generalização é aquele processo, né, em que a criança ela aprende algo e ela exibe esse comportamento em outros ambientes que não só aquele ambiente que ela aprendeu, com outras pessoas, né, ao longo do tempo também e com outros materiais, né? Então, se eu ensinei a minha criança a pedir o cookie ali, por exemplo, que nem no vídeo, né? Ela também vai pedir na escola, né? Vai pedir outros tipos de bolacha, né? Não só o cookie, não só aquele cookie específico, né?
E aí a gente vai incluir a generalização somente se isso for uma barreira, né? Então, se eu estou fazendo o treino com a criança, ela não está generalizando, né? Eu observo que só ocorre comigo em sessão, aí eu posso incluir alguns objetivos de generalização. Senão, não é necessário. As habilidades acadêmicas, elas são é, secundárias, né? A gente só vai incluir habilidades acadêmicas se a criança estiver muito bem nas habilidades de aprendizado e linguagem, né? Na primeira sessão, né, que a gente acabou de ver, né? Então, leitura, matemática, escrita, ortografia, né, ler e interpretar, somar e subtrair, rabiscar, pintar, essas habilidades a gente vai ensinar um ou dois objetivos depois que a criança já estiver bem nas habilidades básicas. E existe uma outra exceção. Às vezes a gente tem crianças que têm hiperfoco, né, em letras e números, e aí a gente pode abrir, independente dela ter ido bem ou não em habilidades básicas, a gente pode abrir habilidades acadêmicas se for o interesse da criança, se for reforçador para ela. Habilidades de autonomia. A gente vai abrir também um ou dois objetivos dessa sessão, se também a criança tiver ido bem na sessão de habilidades básicas. Essa parte de habilidade de autonomia, a gente não precisa trabalhar de forma estruturada, né? Então, eu não preciso fazer um ensino por tentativas discretas para a criança calçar o sapato, né? Ela entrou na minha sessão e tirou o sapato para ficar no tatame. Na hora de ir embora, ela vai precisar pôr o sapato. Esse é o momento que eu vou trabalhar a habilidade de autonomia, né? Ah, a criança ficou comigo a manhã inteira. No meio do dia, a gente faz um lanchinho. Depois do lanche, é natural que a gente peça para ela escovar os dentes. É nesse momento que eu vou trabalhar a autonomia e a habilidade de escovar os dentes. Não preciso fazer uma sessão estruturada de escovar os dentes com a criança, né? Então, o ideal dessas habilidades é trabalhar no contexto do dia a dia, né? E de forma secundária também, tendo como foco sempre a primeira sessão de habilidades básicas. É, as habilidades acadêmicas podem ser, se você tiver em uma equipe multiprofissional, elas podem ser trabalhadas pela, pelo setor de psicopedagogia, enquanto que as habilidades motoras podem ser trabalhadas por uma psicomotricista, uma TO, e em alguns casos até por uma fisioterapeuta, por exemplo, né? Se tiver a formação em aba. Então, essas habilidades minto, desculpa, gente. As habilidades motoras podem ser trabalhadas por TO, fono, TO, físio, psicomotricista. As habilidades de autonomia, eh, principalmente a TO, né? As atividades de vida diária são privativas da terapia ocupacional no Brasil, né? Então tem que ter supervisão da TO, né? A gente pode trabalhar, sim, mas com a supervisão e a orientação, a ajuda de uma TO. E as habilidades motoras também são habilidades secundárias. A gente também pode abrir um ou dois objetivos se a criança tiver algum déficit nessa área. E a gente pode contar com a ajuda da TO, físio ou psicomotricista. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje, né? E também no curso como um todo, a gente viu a importância da EBOS, como aplicar. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês de como que a gente, depois de avaliar, de jogar no gráfico, de ver realmente ali as lacunas que a criança tem, da gente, como é que a gente operacionaliza esses objetivos. E aí, o documento final, eu não coloquei aqui, porque cada clínica, né, cada profissional tem o seu modelo, né, mas o importante é a gente ter esses objetivos operacionalizados, né, e a gente ter uma quantidade adequada de objetivos, e a partir daí a gente conseguir fazer com que a nossa criança se desenvolva. Eu vou disponibilizar para vocês, sim, esse material. Essas informações também estão lá no manual. É, e aí, eu vou abrir um pouquinho aqui, então, para dúvidas. Já tem um pessoal perguntando aqui no chat. Deixa eu abrir. A Aline Samuel está perguntando: tem algum modelo detalhado que a gente pode seguir do programa montado? Então, esses objetivos que eu coloquei aqui de exemplo, já é o modelo detalhado de como vai no PEI, tá? Eu não sei se é isso que ela está perguntando. O programa, né, em si, aí é uma outra aula, né, um outro curso, porque elaborar programa de ensino é, é uma coisa bem complexa, né? Então, claro, desse objetivo do PEI, isso vai gerar a elaboração de um programa. Mas da forma como eu coloquei, deixa eu colocar um slide aqui, só um minutinho.
aqui. Colocando dessa forma no PEI, já está detalhado o suficiente o objetivo, né? Aí o programa, é, a ABLS, ela não ensina a gente a montar o programa, ela só vai até aqui, até o PEI, né? A elaboração de programa, a gente pode, quem sabe, em outro momento, fazer um, um curso, uma palestra sobre isso. Não sei se eu respondi. Vou disponibilizar a aula, sim, Aline. Pode, pode enviar as perguntas, gente. A Aline perguntou também, é sobre elaborar o programa de ensino a partir do PEI? Ah, tá. É isso, então, é o que eu comentei, né? Assim, eu não tenho um exemplo detalhado de como montar esse programa, até porque não daria tempo. Eu até tenho, mas a gente não conseguiria fazer isso agora. A gente pode pensar nisso em outro momento, mas seria uma aula específica, né, de elaboração de programas de aba. Mas para o Pay, colocando dessa forma aqui que está no slide, já é o suficiente. A gente já sabe, já está mensurável e detalhado é, e detalhado. Isso, prof. Foi isso mesmo eu vi que ficou bem detalhadinho quando saiu o PEI já, né? Porque fica realmente bem pré-definido, né? Mas Certo. assim, a minha dúvida foi, porque normalmente a gente vê muitos programas de ensino, né? E aí montado no Word, enfim. E eu vejo Sim, alguns bem parecidos com essa parte aqui, exatamente, dizendo qual seria o SD, né? Quantos itens ou isso. atividades seriam aceitáveis e tal. Então, foi por isso que acho que acabou realmente gerando um pouquinho de confusão, porque ficou muito parecido, né? Então, o PEI já sai bem detalhado a partir do Sim. protocolo, e aí eu já fiquei já imaginando a estrutura do programa já. Sim, uma coisa leva a outra, né? Foi perfeito seu raciocínio, Aline, porque uma coisa realmente leva a outra. Então, você faz a avaliação, aí a avaliação, é, ela te leva ao PEI, e o PEI vai gerar os programas, né? As lições, enfim. é, e aí vai ficando cada vez mais detalhado. Então, aqui, parece um programa, mas mas não está especificado, por exemplo, né, como você bem colocou, né? Não está assim, a tríplice contingência. Por exemplo, o antecedente, a resposta, a Isso, consequência, né? A gente não tem isso. aqui também a, Procedimento de qual que é correção, né? o critério de Isso, que precisa correção, ter isso. critério de desempenho. Então, isso a gente não Isso. precisa colocar no PEI, a gente pode colocar no programa. Eu sei que tem alguns modelos de PEI que já vêm mais detalhado, outros a gente coloca o objetivo um pouco menos detalhado, e aí no programa a gente detalha. Então, assim, não importa o modelo, contanto que essas informações estejam, né, claras para a equipe. A Ables, ela foi pensada para ser trabalhada em equipe, né? Mas é importante ter essa informação, seja nos programas ou seja no PEI, mas uma coisa acaba se, né, os programas eles se desdobram realmente do PEI. Deixa eu ver outra pergunta aqui da Vitória. Sobre o tempo estimado para observar se a criança tem habilidade. Esse tempo vai variar de acordo com a habilidade que está sendo avaliada? Como saber o tempo exato para avaliar cada habilidade? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Tá. Tem habilidades que a gente vai precisar observar por um tempo, né? É, outras a gente vai poder testar. Então, a gente vai ter uma noção disso quando a gente começar a utilizar o protocolo, né? Como eu disse na outra aula. Aqui é o mapa, né? A gente vai aprender a fazer o caminho quando a gente pegar o mapa e começar a se perder um pouco e depois voltar, né? Então, se a gente sair hoje do curso e não tentar fazer a avaliação, a gente não vai aprender o protocolo, a gente vai só saber algumas regras sobre ele, né? Mas se a gente tentar, a gente vai, na medida em que você vai conhecendo o protocolo, você vai lendo as sessões, vai lendo os itens, no próprio protocolo já está descrito os critérios de tempo, né? Então, tem algumas habilidades que você vai precisar observar por meia hora, outras você tem que observar no dia para ver se a criança tem, outras não precisa de tempo, você só testa e vê se a criança faz ou não faz, né? Outras a gente consegue descobrir perguntando para a mãe, e aí é muito mais, né, para os pais ou para algum cuidador, e aí é muito mais rápido. Então, assim, não tem um tempo estimado assim para cada habilidade, né? Isso aí vai variar realmente de acordo com a habilidade, sim, vai variar de acordo com a criança também. E sobre o tempo geral da avaliação, né, já que a gente está falando de tempo, essa é uma avaliação extensa, né? Então, geralmente leva aí pelo menos 4 semanas para a gente conseguir avaliar todo o protocolo. Então, se você não tem muito tempo, né, em alguns casos as operadoras pedem que a gente faça avaliação em uma sessão
de 40 minutos. Aí não dá para usar a Abels, né? Aí a gente vai fazer alguma outra coisa que eu não sei o que é, porque eu acho bem pouco tempo mesmo, mas aí não é a Abels, né? A Abels, ela exige um tempo maior, assim, de avaliação, né? Geralmente, quando eu tenho essas questões, eu mando, assim, uma avaliação para a operadora, uma avaliação, assim, do tipo corroborando o diagnóstico, né? Fazendo checklist de sinais e sintomas e tal. E aí falo que eu vou usar a ABLS para avaliar habilidades básicas, e aí ganho um tempo, né? E, bom, tem funcionado até agora. Nenhuma, nenhum paciente teve tratamento pausado por conta disso. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. A Arlete está agradecendo. Eu que agradeço, Arlete, você ter vindo. E que bom que eu consegui ser claro. Minha maior, minha maior preocupação era conseguir esclarecer para vocês, porque realmente não é um assunto assim é, empolgante, né? É um assunto realmente de, de, de utilidade, né? É um tema importante para a nossa atuação, mas não é um assunto realmente muito empolgante. Mas que bom que eu consegui ser claro e detalhista. E obrigado pelo elogio, Arlete. Isso é reforçador para mim. Vamos ver aqui. Vitória também agradeceu. Eu que agradeço, Vitória. E alguém que eu não sei o nome, tá com o iPhone, também agradecendo. Então acho que é isso, né, gente? Ninguém mais tem perguntas? Acho que a gente pode encerrar o nosso curso. Você quer falar alguma coisa, Ana? Isso, esse fim de semana vocês já vão começar a receber, né? Os certificados. E também eu vou colocar num drive as apresentações para vocês poderem baixar de lá, que é melhor do que eu ficar botando no grupo, né? Aí fica mais fácil para vocês receberem lá dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? E também a gente já vai divulgar o curso de janeiro. Eu só preciso definir a data direitinho com o Samuel, que vai ser o Sim, protocolo que é para acima de 10 anos, né, Samuel? Se você quiser explicar um pouquinho o que que é. sim. Então, a ABLS que a gente aprendeu, ela é uma avaliação, né, que foi desenvolvida por aquele velhinho lá, né, o Perrington, é, que é um doutor em análise do comportamento. E ele percebeu, né? Ele fez a ABLS olhando, né, para os filhos dele, né, que são típicos, olhando para o desenvolvimento e olhando para as crianças que ele atendia, né, e vendo essa diferença, né? E aí, conforme a ABLS foi sendo utilizada, ela foi muito útil, né? Mas as crianças começaram a crescer e a ABLS já não estava mais sendo tão útil para poder trabalhar com essas crianças maiores, né? E aí ele desenvolveu, junto com o Michael Miller, que é um outro PhD, a AFOS, que é a avaliação de habilidades funcionais. Então, enquanto a ABLS, né, tem o foco em habilidades de aprendizado e linguagem, a AFOS tem foco em habilidades funcionais. Então, a reflexão é a seguinte, né, eu tenho um adolescente lá, ele ainda não fala, né, ele ainda não fala e ele ainda também não imita, não faz pareamento, sei lá, por exemplo, né? Mas é, já não é mais prioridade para ele nesse momento, né? Porque ele é um adolescente. E aí eu preciso desenvolver habilidades de independência, né? E essas habilidades de independência, elas estão na AFOS e não na ABLES, né? E lá vai ter, sim, também comunicação, mas é uma comunicação funcional, né? E não da forma como está na ABLES, né? Então, assim, são protocolos que conversam, e a AFOS é muito legal para adolescentes, para adultos, são mais de 900 habilidades, e em janeiro a gente vai ter um curso com certificado desse protocolo aí também.